Vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da CSN e CSN Mineração. No dia em que eu gravo, Companhia Siderúrgica Nacional vê suas ações voltando a regiões de mínimas que não batiam desde 2020. Semin 3, as ações da CSN Mineração estão numa situação parecida, retornando a cotações mínimas que não atingiam desde 2024. Por notícias, a última notícia envolvendo a CSN é de que a companhia estaria negociando um acordo para o fornecimento de minério de ferro com uma estatal chinesa. De acordo com fontes ligadas ao mercado, a Companhia Siderúrgica Nacional está negociando um acordo de fornecimento com a compradora estatal chinesa de minério de ferro, segundo duas fontes relacionadas ao assunto. O China Mineral Resources Group pretende se tornar agente de vendas exclusivos para algumas cargas de minério de ferro da CSN comercializadas lá na China. E quando vamos pegar a situação atual da empresa, é uma companhia que está operando no vermelho, CSN está operando no negativo. No último resultado, ela começou o ano com prejuízo de 555 milhões de reais e os seus prejuízos acumulados estão na casa dos 818 milhões de reais. E a CSN está passando por uma tempestade perfeita. A empresa está com alto nível de alavancagem, consumindo muitos recursos e queimando caixa. No último resultado, o aumento do consumo de capital de giro aumentou 70% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando pegamos fluxo de caixa livre, a companhia queimou 1 bilhão e 600 milhões de reais. Dívida líquida tem se mantido de forma consistente acima de 3 vezes dívida líquida sobre o EBITDA. E não é apenas isso. Até 2028, a companhia tem dívidas substanciais vencendo. Então, a companhia ela está colocando em prática tudo o que ela pode para reduzir esse nível de endividamento. É o principal objetivo da CSN. Não tem outro objetivo no momento em que eu gravo e deve permanecer assim nos próximos trimestres. Quando vamos olhar a diretriz da companhia, ela diz o seguinte, que ela vai fazer tudo que ela puder para reduzir o seu nível de endividamento, inclusive realizando a venda de ativos importantes. Esse valor de venda de ativos deve ficar entre 15 e 18 bilhões de reais e o objetivo da companhia, percebam que não é um objetivo de curto prazo, porque eles sabem que não tem como fazer milagres aqui. A empresa pretende, nos próximos 8 anos, dobrar o seu EBITDA e atingir uma alavancagem dívida líquida sobre o EBITDA de uma vez. Claro que no meio do caminho ela já vai estar aqui com uma alavancagem mais tranquila, né, de 2 vezes, mas é um objetivo de médio para longo prazo, essa perspectiva de redução de nível de endividamento. Inclusive, nessa perspectiva, dentro desse cronograma de redução de endividamento da companhia, surgiu no mercado informações que o Citibank e o Bradesco foram contratados pela Companhia Siderúrgica Nacional para atuar como assessores financeiros, buscando vendedores, compradores no caso, para os seus ativos. Inclusive, esta é uma matéria que foi bem divulgada, que a CSN inicia o processo para venda de ativos de infraestrutura, só que a empresa não negociou, quer dizer, não falou nada assim de oficial relacionado a essa venda específica. No pacote, de acordo com o mercado, estão terminais portuários no Rio de Janeiro, a participação na empresa de transporte ferroviário de Encarga MRS. A companhia no ano passado já vendeu uma parte considerável na MRS e aparentemente ela vai vender todo o restante das suas ações. E até a Tora, que é uma empresa de logística que a companhia adquiriu há pouco tempo, ela vai realizar a venda. E como disse, o mercado diz que os assessores são o Citibank e o Bradesco, mas nada confirmado. De acordo com fontes, a companhia disse no início do ano, no caso, né? Ela entende que não haverá dificuldades para encontrar investidores interessados. Mas será que é verdade? Porque alguns dizem
que o preço pedido pela CSN para os seus ativos, essa matéria no caso específica é CSN Cimentos, mas dizem que o preço ele tá assim um pouquinho exagerado, eles estão querendo mais do que realmente o ativo vale. E a CSN tem uma data, vamos dizer assim, eu não ia usar esse termo, mas uma data limite, é melhor, é mais bonito. Uma data limite, 7 de agosto. 7 de agosto é a data final para saber se ela vai conseguir vender a CSN Cimentos, vai vender pelo preço que ela quer, vai vender pelo preço que o mercado quer, ou não vai vender, ou vai ser por outro preço. O que chama a atenção é que a companhia prevê levantar aqui, ó, entre 12 e 13 bilhões de reais, sendo que a empresa, a CSN Cimentos, está avaliada em 10 bilhões de reais, mais do que o valor de mercado atual da CSN, que está em 8 bilhões de reais. Então veja que a companhia ela está passando aqui por um momento de desalavancagem, mas esse processo de desalavancagem não é dos mais tranquilos. Temos, por exemplo, os potenciais interessados. Na última atualização, eram 4 companhias, sendo 2 brasileiras e 2 chinesas que estão em fases, né, de análise para a compra da CSN Cimento. As empresas chinesas Huaxin Cimento e Sinoma Internacional têm propostas mais agressivas que as brasileiras Votorantim e Polimix. Ou seja, as empresas chinesas estão com vantagem. Segundo fontes, a operação pode levantar entre 12 e 13 bilhões de reais, diante de uma avaliação inicial de 10 bilhões de reais. É um aumento significativo entre 20% e 30%, e principalmente levando em consideração que o valor de mercado da Companhia Siderúrgica Nacional está na casa dos 8 bilhões. Agora está até um pouquinho menos, desde que foi lançada essa matéria. A Huaxin já adquiriu uma empresa brasileira produtora de brita em 2024 e a Polimix e a Votorantim são as principais concorrentes dessa subsidiária. A Polimix, maior produtora de concreto do Brasil, poderia buscar uma parceria para essa compra, segundo fontes, se tornando mais competitiva em relação às empresas chinesas. Mas por enquanto está nas mãos dos chineses, meus amigos. Quando vamos olhar o desempenho de CSNA3 nos últimos tempos, desvalorização superior a 30%. Cotação máxima nos últimos 12 meses, próximo de R$1. Mínima na situação que está agora. E quando vamos olhar os indicadores de CSN e CSN Mineração, nós temos o seguinte: CSN não está distribuindo dividendos. Inclusive, essa situação da CSN está sendo amenizada, vamos dizer assim, pelos dividendos da CSN Mineração, já que ela é a principal empresa lucrativa do grupo. PL, CSN, como está operando no prejuízo, tem PL negativo. PL da CSN Mineração, próximo de 10. P sobre VP da CSN Mineração, 3 vezes. E o da CSN, 0,5 vezes. CSN é aquele típico caso que o P sobre VP pode levar você a fazer uma escolha precipitada, porque é uma companhia que está operando no negativo, está com alto nível de alavancagem. É isso que explica o preço sobre o valor patrimonial tão baixo nas ações da CSN no momento em que eu gravo. E com essas últimas quedas, CEMIN 3 e CSNA3 chegam a regiões de suporte. Por região de suporte, o que é que nós vamos ter? CSNA3 está negociando agora abaixo dos R$5 no dia em que eu gravo esse vídeo. Zona que não batia desde 2020. Perceba que desde que chegou ali nos 3,55 lá em 2020, ligou o motorzinho e só parou na primeira metade de 2021. E desde então, CSNA3 está operando em tendência de queda. Inclusive, essa tendência de queda foi reforçada por uma perda de fundo anterior, já que entre março e junho de 2020, a companhia estava marcando fundos na região dos 5,70. O vendedor botou para baixo. Agora, no cenário mais otimista, é esperado um repique de alta. Vendedor botando dinheiro no bolso para reabrir novas posições ali na região dos 5,80. Mas é um papel que está com tendência de queda muito forte. Por enquanto ainda não temos reversão de tendência. Fundos e topos descendentes. Inclusive no início do ano ameaçou uma reação, ó, entrou no canal de alta, mas logo em seguida reverteu
Desde setembro não, final de janeiro, as ações estão caindo. Entre março e junho, se seguraram ainda e agora renovando o fundo para cima. Principal objetivo aqui, no caso de uma eventual reversão de tendência, ficar de olho nos próximos meses, seria justamente voltar à máxima anual ali na região dos R$11, o que dá na região atual para lá uma alta de mais de 130%. CSN3 está assim, CM3 muito parecida também. Apesar de reação compradora entre janeiro e fevereiro desse ano, quando chegou a bater nos 6,37, o papel caiu. Nas últimas semanas tinha feito um novo fundo, por enquanto ainda está respeitando, mas já perdeu o fundo anterior lá do início de maio. Em maio, entre março e maio, ficou operando aqui com fundo, ou seja, entrava força compradora nos R$4,50 e os vendedores entravam nos R$5, um range de 50 centavos, e agora esse range já foi ampliado para a parte de baixo, dos R$4. E o range atual agora é entre 4 e 10, que é essa zona de baixo, que é onde entra o comprador por enquanto, e 4,90, 4,80, que é onde está entrando a defesa dos vendidos. Para cima, principal objetivo de CME3 seria também voltar ali, graficamente falando, para o topo do ano. Daria um potencial de alta de 50%. Então tenham em consideração que tanto a CSN Mineração quanto a CSN são empresas cíclicas. E o ciclo dos minerais ele está passando por mudanças, principalmente mudanças geopolíticas que estão aumentando as incertezas sobre crescimento de economias ao redor do mundo. Basta você ver o que aconteceu no Oriente Médio, que fez com que os preços do petróleo pipocassem diante de perspectivas anteriores de economia desaquecida e preço de petróleo na faixa dos 50 a 60 dólares o barril. E agora já aumentou para 80. Então o cenário macroeconômico ele está em constante mudança. Ficar de olho, principalmente para você que investe em empresas cíclicas. E você? O que você espera da CSN e da CSN Mineração? Deixe aí abaixo no seu comentário. Se gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. E até mais, meus amigos.